Como assim, Maria de Fátima vendeu a nossa casa? O seu Isidoro fez a proposta. Há mais de 2 semanas que eles estavam negociando. A minha filha estava negociando com o vizinho há 2 semanas, não pode ser. Infelizmente pode. Legalmente, a casa era dela. Eu sei, mas é que a Maria de Fátima não ia fazer uma... Então, a cena que nós acabamos de ver é da novela Vale Tudo. É a cena na qual a personagem Raquel descobre que sua filha, Maria de Fátima, vendeu um imóvel na qual as duas residiam. Eu estou trazendo esse tema aqui porque recentemente eu fui consultada sobre esse assunto e aproveitei o vídeo para trazer para vocês maiores explicações. Tá? Para quem não conhece a história ou não acompanha, o pai da Raquel, o senhor Salvador, ele por ter medo que quando viesse a falecer o ex-marido de Raquel pudesse ter direito ao imóvel, ele fez uma doação. Ele transferiu o imóvel de seu nome para o nome da neta Maria de Fátima. Isso com o apoio e a ciência da Raquel. Então, o que é que acontece? Pulando o enredo básico da novela, Maria de Fátima, depois da morte do avô, descobre que é a dona do imóvel e acaba vendendo esse imóvel. A questão que tem moral envolvida é porque ela vende sem conhecimento da Raquel. É imoral, é imoral. No meu acreditar, não vale tudo para se conquistar o que se deseja. Mas, discussões à parte dessa questão moral, a venda é legal, é lícita, porque Maria de Fátima é maior de idade, Maria de Fátima não tem nenhum impedimento no registro imobiliário que a impeça de vender, então ela vendeu. E é essa a questão. Nós vamos falar um pouquinho sobre proteção aqui. O que é que acontece? Se o senhor Salvador tivesse buscado uma orientação jurídica, ele teria, de fato, recebido uma orientação e poderia ter colocado uma das 3 cláusulas seguintes, que são cláusulas de proteção. Por exemplo, imagine que ele... Imagine, não o caso da novela, mas o caso da cláusula de reversão. Você doa um imóvel para alguém e essa pessoa age como Maria de Fátima, de forma ingrata. Entendeu? Ela tem uma forma abrupta. Eu tenho um outro exemplo de um caso que eu vi, não trabalhei nele, nem na época atuava nesse sentido. Eu ainda era estudante, que uma senhora, com medo de que, da mesma situação, de falecer e, no caso, o filho dela ter direito ao imóvel, como ele era um dependente químico e já estava desaparecido há alguns anos, ela transferiu o imóvel para a neta. Coincidentemente, muito parecidas as cenas. Só que a neta era menor de idade, e na verdade era um bebezinho, tinha uns 3 anos de idade. A nora responsável pela neta, guardiã da neta, o que é que acontece? A senhora transferiu, foi resolver outras coisas, quando voltou para casa, em volta mais ou menos de meio-dia, a roupa dela estava na rua. A nora não queria mais morar com a sogra e a expulsou de casa porque a casa agora era da propriedade de sua filha, menor de idade, sob sua guarda. Tá? Não vou nem entrar no tema, mas eu estou dando um exemplo. Se houvesse uma cláusula de reversão, o que é que acontece? Essa doação teria sido desfeita. O bem voltaria para o doador, porque a cláusula de reversão está ligada quando o donatário é a pessoa que recebe o imóvel. Quando um donatário age de forma ingrata, ou quebrando alguma outra cláusula que tenha na doação, a doação é desfeita e o imóvel retorna. Uma outra cláusula que poderia ter sido colocada lá é a cláusula do usufruto vitalício. Por exemplo, no caso da novela, o senhor Salvador poderia ter colocado como usufruto vitalício para ele e para Raquel. Enquanto ele ou Raquel forem vivos, não poderiam ser expulsos do imóvel. O imóvel até pode ser vendido com essa cláusula de usufruto. Mas o proprietário não pode tomar posse do bem, não pode chegar, expulsar e fazer o que quiser. O usufruto pertence a quem está lá registrado. E, finalmente, uma cláusula de inalienabilidade. Chatinho de falar, né? Pois é. Essa cláusula quer dizer que o imóvel não pode ser vendido. Raquel recebeu o bem... Raquel não, perdão. Maria de Fátima. Maria de Fátima recebeu o bem, a doação, e ela não poderia vender. Só quando Maria de Fátima vier a falecer
é que o bem passa para os seus herdeiros e aí sim essa cláusula perde o efeito e ela poderia ser vendida. Existem outras questões que envolvem doação? Existem. Existem exceções a essas regras, mas isso é só uma basezinha, só uma ideia de que como você pode se proteger, tá certo? É verdade, gente. Às vezes um ato de amor, um ato de generosidade pode acabar virando uma dor grande, principalmente quando envolve as pessoas que a gente ama, pessoas conhecidas, tá? E aí o que é que acontece? Um contrato bem feito, a cláusula de doação, tudo isso registrado. Quanto mais bem feito o contrato você tem, não só em doação, mas de qualquer outra coisa, quanto mais bem feito esse contrato, mais segurança você tem. Mais segurança a outra parte também tem. E muitos problemas poderiam ser resolvidos muito mais facilmente. Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Se tiver precisando de tirar uma dúvida sobre um direito específico, comenta aí, faz a pergunta. Agora, se eu tiver que analisar o processo, eu cobro, tá? Então, é só isso aí. Está feito.